Muito bem, então já estamos aqui com a planilha aberta. Como eu disse, eu vou seguir então passo a passo a estrutura dessa planilha, mas independente da ferramenta que você vai usar, o mais importante é você entender o conceito de precificação, o que compõe um preço e como a gente depois vai trabalhar esse preço no nosso planejamento. Então vamos lá. A gente vai começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar aqui as despesas fixas, tá? Então, despesas fixas são aquelas que a gente tem que pagar todos os meses. Então vamos olhar. Eu já preparei aqui uma listinha das principais despesas fixas que a gente tem que pagar todos os meses. Mesmo que a gente não tenha vendido uma única peça, o nosso negócio tem que pagar essas despesas, tá? Então vamos lá, a gente vai ver uma a uma e vai ficar bem fácil de entender. A gente vai começar aqui pelo valor do aluguel. E aí já começa aquela questão, né? A grande maioria dos artesãos trabalham em casa. Eu também trabalho em casa. Eu moro em casa própria, eu não pago aluguel. Será que eu devo, então, prever aqui em despesas fixas água, luz, internet, telefone fixo? Se eu uso tudo isso da minha própria casa? Se eu não pago aluguel, eu devo colocar algum valor aqui? Eu vou te dar a minha visão sobre essas despesas e aí você tem que adequar com seus objetivos, os seus objetivos de negócio. Por exemplo, hoje eu trabalho na minha casa, mas eu tenho intenção de um dia ter o meu próprio ateliê. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma colega minha, uma pessoa bem próxima de mim, e que me serviu de lição. Eu aprendi com a experiência dela, que foi o seguinte: ela não tinha, dentro do preço dela, ela não tinha previsto despesas como aluguel, água, luz, internet, telefone, nada disso, justamente porque ela trabalhava em casa. E a produção dela cresceu bastante, ela trabalhava com lembrancinhas e ela começou a fornecer para 2 lojas de enxoval de bebê. E precisou de mais espaço para trabalhar, precisou estruturar melhor o processo produtivo dela. E o que ela fez? Ela alugou uma sala comercial e montou nessa sala o ateliê. Só que aí ela começou a ter despesas com essas coisas que antes ela não tinha previsto. E nada disso fazia parte do preço dela, porque é o preço que a gente cobra que vai pagar as nossas contas. Acho que isso é bem claro para todo mundo. E aí o que aconteceu? Ela teve que aumentar o preço dela. Quando ela aumentou o preço, uma das lojas para onde ela fornecia não aceitou aquele preço novo. E aquele preço para aquela loja era impraticável. A outra loja continuou, porque ainda assim o preço estava adequado ao público, então isso também é um ponto importante para a gente pensar sobre adequar o seu preço ao seu público-alvo. Mas aqui o ponto de atenção que eu quero trazer é esse: qual é o seu objetivo com o seu negócio? Se você quer apenas ter uma renda extra ou cobrir as despesas que você tem com matéria-prima, se você trabalha só por hobby, ok, não coloque. Se você pretende levar o seu negócio como um negócio de verdade, já preveja esses valores no seu preço, mesmo que você ainda não pague efetivamente esses valores. Porque aí no futuro, quando você tiver o seu próprio ateliê, você não vai precisar aumentar o seu preço para cobrir isso. Eu, como eu disse, eu moro em casa própria e eu trabalho na minha casa, mas eu prevejo aqui R$600 de aluguel todos os meses. Isso daqui, já que não tem saída desse dinheiro, ele vai me ajudando a formar um fundo de reserva que eu posso reinvestir no meu negócio. Então eu deixo aqui sempre um valor de R$600 como se eu pagasse aluguel. Quando eu for para uma sala comercial, eu não vou precisar mexer no meu preço. E se eu tiver que aumentar o preço, vai ser pouca coisa, não vai ser uma coisa muito bruta, muito exagerada, como foi nesse caso dessa minha colega. E aí você vai usar a mesma reflexão com relação à água, luz, internet. Eu uso da minha casa, mas vamos imaginar que eu trabalhasse num ateliê fora. E aí eu coloco, por exemplo, R$50 de água, R$50 de luz, R$50 de internet. Eu vou prevendo alguns valores médios. Para calcular a média, você tem que somar o valor, por exemplo, de 3, 4 contas e dividir pela quantidade de contas. Então, por exemplo, você pega as últimas 4 contas de água, soma os valores e divide por 4. Se você somar 5 contas, soma o valor das 5 contas, divide por 5. 6 contas, soma o valor das 6 contas, divide por 6.
e aí você vai ter um valor médio. É assim que se calcula a média. Aqui, um ponto de atenção também. Despesa fixa é uma despesa que a gente paga todo mês. Não quer dizer que o valor é fixo. Não quer dizer que todo mês eu vou pagar cravadinho aqui R$50 de água. Não. Um mês eu vou pagar 40, no outro eu vou pagar 38, no outro eu vou pagar 55. Na média, fazendo essa continha de média, então eu tenho aqui no meu exemplo esses R$50 de água. Não é para você também pegar todo mês a sua conta de água, vir aqui e lançar o valor daquele mês, tá? Aqui não é controle de caixa. Isso pode ser até talvez um próximo curso que a gente possa fazer, para você entender como é o fluxo de caixa, onde entra a despesa, onde sai, como você controla o dinheiro que entra e que sai do seu caixa, o seu saldo, como você, por exemplo, estima o valor que você investiu lá no comecinho para montar o seu ateliê e em quanto tempo você vai ter retorno desse investimento inicial. Então isso é tudo coisas que a gente pode ver num outro curso. Aqui é só para você compor o seu preço. Então não é para você todo mês vir aqui e mudar o valor da água, mudar o valor da luz. Não, você não vai fazer isso, porque senão todo mês o seu preço vai mudar. O ideal é que você mantenha o mesmo preço por pelo menos 3 meses, tá? Porque senão você vai ficar doida, você vai ficar meio maluco, não vai lembrar qual é o preço que você cobra pelas coisas. O seu cliente também, se demorar um pouquinho para decidir, quando vier o preço é outro, então não faça isso. Mantenha o seu preço por pelo menos 3 meses, depois você volta aqui e faz algum ajuste que você julgar necessário e vai reajustando o seu preço nesses ciclos de pelo menos 90 dias, ok? Então não é um valor que você vai alterar todo mês, por favor. O objetivo aqui não é esse. Legal? Então vamos lá. Então a gente já lançou aqui um valor médio de água, de luz, de internet, de telefone fixo. Vou colocar tudo R$50, tá? Só pra gente ter um exemplo. Você vê aí quais são seus valores. Um celular, R$70, que a gente acaba gastando um pouquinho com esses planos de dados, né? MEI, se você é microempreendedor individual, né, você lança aqui o valor que você faz o recolhimento mensal. Aí, domínio de internet, rateio mensal. Coloque aqui o valor anual dividido em 12 meses. O domínio de internet é aquele www.suaempresa.com.br. Né? Para ter esse domínio, são R$30 por ano. Se eu vier aqui e colocar 30, vai ficar parecendo que eu pago R$30 todo mês. Na verdade, eu pago R$30 por ano. Então, de que forma eu vou fazer essa conta? E eu vou ensinar aqui continhas básicas de Excel. Fica tranquilo, você não precisa saber tudo de Excel, não é o objetivo, tá? Se você quiser fazer a continha na sua calculadora e colocar aqui, você pode. Mas o Excel é a maior calculadora que existe. Se você está trabalhando com Excel, você não precisa ter uma calculadora do seu lado, porque você consegue fazer tudo aqui mesmo, e eu vou te mostrar como é simples. Então, a gente faz um sinal de igual, 30, que são os R$30 que a gente precisa considerar aqui, que a gente paga de domínio, e vai dividir. O dividir é a barrinha, tá? Se fosse mais, era o maisinho, se fosse o menos, era o tracinho, se fosse vezes, era o asterisco, mas a nossa conta a gente vai dividir por 12 meses. Então, é a barrinha 12, tá? Então, de novo, sinal de igual, 30, barrinha 12. 30 dividido por 12. Dá Enter, olha lá, R$2,50 por mês. Viu como é fácil? A hospedagem do seu site, blog, é aquele valor que você paga de servidor. Então, essa hospedagem também... Eu acho que o meu estava R$180, não me lembro bem agora. Mas vamos supor, R$180 também dividido em 12 meses. Então, igual 180 barra 12. Enter, olha lá, R$15 por mês. Mensalidade de loja virtual. Eu não tenho loja virtual, mas se você tem, por exemplo, Ilúria, não sei se Divitai cobra mensalidade, mas enfim... Se você trabalha, por exemplo, com Ilúria, você paga um valor de mensalidade. Você vem e coloca aqui o valor. Eu não tenho loja virtual, não vou colocar. Contador. Se você é MEI, você não precisa de contador. Mas se você já é de outra categoria de empresa, então você precisa de um contador. Então você coloca aqui a despesa que você tem com o contador. Eu não tenho.
combustível e despesas com deslocamento. Aqui é para você colocar o combustível que você gasta em atividades dedicadas ao seu negócio. Então, se você usa o seu carro para ir comprar material, né, para ir nos fornecedores, se você usa para ir aos correios, então você vem e coloca mais ou menos o valor que você gasta de combustível nesses deslocamentos. Se você usa ônibus ou metrô, preveja aqui mais ou menos quanto você gasta então com as passagens de ônibus ou de metrô, né, enfim, o que você usa, ida e volta, quantas vezes você usa por mês. Então você pode lançar aqui mais ou menos R$100 que você calculou aí. Alimentação também, se você come alguma coisa na rua, quando você vai ao seu fornecedor, quando você vai comprar material, quando você vai aos correios, enfim, também qualquer gasto com alimentação que é feito a serviço do seu negócio, tá? Então lança aqui também um valor, vou lançar, eu praticamente não como na rua, mas vou lançar aqui um valor, uns R$50 também. O Prolabore, poderia ter colocado isso até mais para baixo, mas eu achei melhor deixar aqui no meio da planilha, porque é um ponto de atenção e ele também vai te ajudar a calcular salário de algum funcionário, tá? Então, Prolabore, gente, é um nome chique que se refere ao salário do dono, tá? Com esse dinheiro aqui, é esse dinheiro que você vai poder retirar por mês e que você vai usar para pagar suas contas pessoais. Então, o seu cartão de crédito, é o cinema que você vai, a sua conta de supermercado. Todas as despesas pessoais você tem que pagar com o seu Prolabore. Mesmo que você trabalhe sozinho, eu recomendo que você coloque um Prolabore. Tem gente que não coloca Prolabore, que trabalha só com o valor das horas trabalhadas, lá o valor de mão de obra, que é a próxima coisa que a gente vai calcular, é a próxima tela. Só que eu não recomendo que você faça isso, eu não recomendo que você não coloque nada no Prolabore e trabalhe só com o valor das horas trabalhadas. Por quê? Porque o valor de mão de obra vai oscilar mês a mês conforme o que você produz e o que você vende. Eu acho muito ruim essa situação de você não saber muito bem quanto é que você vai poder retirar e ter que ficar fazendo conta todo mês para ver quanto é que você pode retirar para suas contas pessoais. Outra coisa é que se você coloca alguém para trabalhar na produção para você, você vai ter que pagar o valor de mão de obra para ela. E aí, você ganha quanto? Quanto você retira para você? É esse salário também que vai pagar todo o seu trabalho administrativo. Então, é o tempo que você vai no fornecedor, é o tempo que você vai aos correios, é o tempo que você fotografa, é o tempo que você anuncia, é o tempo que você responde orçamento. Isso tudo é pago pelo seu salário, não é pago por hora trabalhada, não é pago por mão de obra, tá? Mão de obra se refere somente à produção. Então, eu aconselho que você coloque aqui sim o valor de Prolabore. Meu objetivo pessoal, por exemplo, é tirar R$1.200 de Prolabore, mais o valor da mão de obra da produção que eu realizar naquele mês. E aí isso me dá aí algo em torno de R$2.000 por mês, às vezes um pouquinho mais, porque lá na mão de obra varia bastante. Então aqui no Prolabore eu coloco R$1.200 e tiro um pouquinho mais lá de mão de obra e eu somo esses dois valores. Provisão para pagamento de férias. A provisão, gente, é uma reserva que você faz para pagar alguma coisa no futuro. Então, eu quero fazer uma reserva todo mês para que todo ano eu possa tirar um tempo de férias e férias remuneradas, né? Nada melhor do que tirar férias remuneradas, né? Que você possa tirar também um dinheirinho para você gastar durante essas férias. O cálculo de férias é assim, é o salário mensal mais 1/3 do salário. Aqui nessa planilha ele já faz a continha. Ele acrescenta mais 1/3 desse salário e ele pega esse valor total e divide por 12 meses. Então todo mês eu tenho que fazer uma reserva de R$ 133,33 para que ao final de 12 meses eu possa tirar R$ 1.200 mais 1/3. Outra continha que ele faz automático aqui para mim é uma provisão de 13º, tá? Para que ao final de 12 meses eu possa retirar um salário a mais, que é o meu salário de 13º. E aí aqui é uma continha direta, então é o valor do seu salário, que você definiu aqui em cima, dividido por 12. E ele faz essa continha automática para mim. Se você tem funcionário,
Você sabe que MEI, por exemplo, pode contratar até um funcionário, né? Então, se você tem funcionário, você tem que fazer a mesma coisa aqui para ele. Você coloca qual é o salário que você paga. Então, digamos que para essa pessoa eu também pago R$900. Acho que o salário mínimo está 880, né? Não tenho muita certeza. Mas vamos fazer um exemplo aqui com R$900. E aí, quanto eu tenho que fazer de provisão de férias e de 13º? Eu posso fazer a continha direto aqui, ou eu posso aproveitar que a planilhinha aqui já tem o cálculo para mim e coloco lá, 900. Então, de provisão para férias, eu vou colocar R$100 por mês, e de provisão para 13º, eu vou colocar R$75, que a planilha já está me dizendo aqui. E aí eu volto o meu lá para 1.200. Se você tem um funcionário, ele tem que ser registrado, carteira assinada, CLT, com todos os seus direitos. E aí você tem que pagar fundo de garantia e INSS desse funcionário. Eu não sei calcular isso, eu não sei qual é o valor que tem que colocar aqui. Se você tem funcionário, eu recomendo que você procure um contador, tá? E aí você vai ter que também ter uma despesinha aqui com o contador, para que você faça isso tudo direitinho e não tenha nenhum problema trabalhista no futuro, tá? Então, se você vai contratar alguém, faça tudo certinho, registre, pague todos os benefícios, para que você não tenha dor de cabeça no futuro. Eu não tenho funcionário, eu trabalho sozinho, então no meu exemplo eu vou deixar tudo zerado, tá bom? Outra despesa que você tem que prever aí são despesas com divulgação e marketing. Gente, divulgação é uma coisa essencial para a sobrevivência do seu negócio. Se você não divulga, ninguém sabe o que você faz. Se ninguém sabe o que você faz, ninguém vai comprar nada de você. Se ninguém comprar nada de você, você não tem faturamento. Se você não tem faturamento, você não ganha nada. Essa é a triste realidade. Então, divulgar é a raiz do negócio. É aí que você planta a sementinha para você colher no futuro. Então, se você faz cartões de visita, se você faz panfleto, se você faz anúncio pago no Facebook ou no Google, por exemplo, você tem que prever aqui o valor que você gasta mensalmente com divulgação. Digamos que a gente gaste aqui R$300 por mês com divulgação. É um valor bem baixo, R$300, viu? Dependendo das suas ambições, você tem que colocar um valor maior aqui para divulgação e marketing. No nosso exemplo, eu vou deixar R$300, tá bom? O que mais? Manutenção de máquinas e equipamentos, tá? Então, se você trabalha com silhuete, se você trabalha com impressora, se você trabalha com qualquer tipo de equipamento que de tempos em tempos demande uma manutenção, então pensa assim. E entre em contato com essas assistências e pergunta, olha, se eu precisar fazer uma manutenção rotineira, minha máquina não tem problema nenhum, eu quero fazer uma manutenção, né, para limpar, para deixar ela joinha, para trabalhar mais um ano com ela, mais 6 meses com ela antes da próxima manutenção. Quanto que você me cobraria? Ele vai te dizer lá um valor. Pega esse valor e divide por 12. Tá? E aí você vai ter aqui, vai formando um fundo de reserva para quando você tiver que fazer a manutenção nesse equipamento, você tem lá essa reserva financeira, tá? Então vamos supor aqui que essa manutenção seja eu vou chutar um valor, tá? Não sei, de R$300. E aí eu vou dividir isso também em 12 meses para ter lá então um fundo de reserva. Ó. Então R$25 todo mês eu guardo para no futuro fazer a manutenção da minha impressora, das minhas máquinas, enfim, tá? É legal também prever aqui um valor que você gaste com material de escritório, tá? Então, sulfite, tinta de impressora, tá? Qualquer tipo de material de escritório que você use, você vai colocar aqui, tá? E esse material não é o material que você usa para embalar seu produto, tá? A gente vai ver lá mais para frente material, despesas com embalagem. Isso vai entrar no custo do produto. Aqui é só material de escritório. Se você trabalha com impressão, se impressão é o seu produto, isso não entra aqui em despesa fixa, tá? Vai entrar lá no custo do produto. Aqui é só material mesmo de escritório. Bom, então vamos colocar aqui também, digamos que eu gaste R$30 por mês aí com material de escritório. Brindes. Se você faz, por exemplo, alguma amostra grátis, se você faz algum tipo de peça que vai de brinde junto com a compra do seu cliente, você tem que prever esse valor aqui, tá? Se são peças feitas por você,
Então, preveja aqui o custo do material, né, da matéria-prima que você usa, porque aí, como você está dando de brinde, você não vai colocar aqui mão de obra, tá? Você está dando de brinde. Então, você vai cobrar só a matéria-prima que você gastou para produzir aqueles brindes, tá? Então, digamos aqui que eu tenho uma despesa aí em torno de R$ 120 com brindes. Esses insumos diversos aqui, eu vou explicar já já, quando a gente estiver falando de custo unitário do produto, que é na próxima aula, a gente vai descobrir que tem alguns itens que a gente não consegue ratear por produto, tá? E aí a gente vai colocar aqui também despesa fixa, mas eu vou deixar para explicar isso quando a gente estiver falando de custo do produto, para não confundir aí a nossa cabeça, tá? Então vamos ver quanto que ficou ali de despesas fixas. Olha, então aqui na minha simulação eu tenho um total de despesas fixas de R$ 2.990,83. Olha aqui, ó, tá? Podem ter outras despesas fixas, Adri? Sim, podem existir outras. Você precisa olhar para o seu negócio de uma forma muito criteriosa, observar tudo que você gasta, porque às vezes, gente, a gente gasta para ir no correio, a gente paga a passagem de ônibus e não coloca isso no custo da nossa empresa. E é despesa da empresa, é despesa do negócio, não é uma despesa pessoal sua. Você não está indo no correio passear, você está indo no correio trabalhar. Então, às vezes, esse é um exemplo de despesas que às vezes a gente tem e que a gente deixa passar e não percebe que isso era uma despesa, na verdade, do nosso negócio. Se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que aí eu vou respondendo, tá bom? Então essa foi a primeira etapa, agora a gente vai ver como se calcula o valor da mão de obra. Não esqueça de salvar sua planilha, tá? Porque se cai energia ou se seu computador trava, se acontece alguma coisa, você não perde tudo que você já fez, tá? Então salva sua planilha e vamos lá para o início. O próximo passo, a gente já fez aqui então as despesas fixas e o próximo passo então agora é ver as horas trabalhadas. Então vamos clicar aqui e vamos entender como que isso funciona. Então a gente vai ver aqui o valor da hora trabalhada, tá? Que é o nosso custo de mão de obra. Primeira coisa que você vai informar aqui é o número de pessoas que trabalham na produção. No meu exemplo, eu trabalho sozinha, então eu vou colocar 1. Se 2 pessoas trabalham na produção aí no seu ateliê, coloque 2, tá? Então, você vai colocar a realidade do seu ateliê. Remuneração mensal. Nada mais justo do que todo mundo que trabalha na mesma coisa ganha a mesma coisa. Então, R$ 900 e esse vai ser o valor de remuneração mensal para todas as pessoas, para cada pessoa que trabalha na produção. Total de horas trabalhadas por dia por pessoa. Eu trabalho das 8 às 18, então são 10 horas. Mas quantas dessas 10 horas eu dedico exclusivamente à produção? Olha, tem até uma observação aqui. Exclua o tempo dedicado às atividades administrativas e ou burocráticas. Ou seja, eu tenho que tirar dessas 10 horas o tempo que eu respondo orçamento, saio para ir nos correios, interajo nas redes sociais, eu tenho que tirar esse tempo. Aí você precisa fazer um planejamento de como você vai organizar o seu tempo. Eu vou explicar um pouquinho mais como eu organizo o meu, tá? Então, horas dedicadas exclusivamente à produção. Eu trabalho, em média, 8 horas por dia na produção, porque eu dedico umas 2 horas por dia a responder orçamento, a ver o que está acontecendo ali no Facebook, tá? Eu prefiro fazer um pouquinho disso a cada dia. Dias trabalhados exclusivamente na produção. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, porém na sexta-feira eu não trabalho na produção. É o dia que eu fotografo os meus produtos, é o dia que eu anuncio, é o dia que eu levo as minhas coisas ao correio, é o dia, às vezes, que eu aproveito, já que eu tô na rua, eu vou até o fornecedor. Então, geralmente de sexta-feira eu não trabalho na produção. Então eu trabalho 4 dias na semana só na produção. E um dia na semana eu não trabalho. Então vai dar 16 dias. Eu trabalho 16 dias no mês, eu trabalho na produção. Se você trabalha de segunda a sexta na produção, você trabalha todos os dias na produção, você coloca
5 dias que você trabalhar na produção vezes 4 semanas. Olha lá, vai dar 20 dias no mês que você trabalhar na produção. Você coloca a sua realidade. Eu organizo meu trabalho assim, então para mim eu trabalho 16 dias na produção. E aí deu ali um número de horas trabalhadas por pessoa de 128 horas. Como eu trabalho sozinha, a minha capacidade produtiva total vai ser igual, 128 horas por mês. Se fossem 2 pessoas, observe que a minha capacidade produtiva total dobrou, 256 horas, tá? A gente dobra a nossa capacidade produtiva. E o valor da hora trabalhada ficou em R$ 7,03. Isso não muda. Independente da quantidade de pessoas que trabalhem na sua produção, o valor da hora trabalhada é igual. Lembra que quando eu coloquei aqui o valor da remuneração, eu falei isso? Nada mais justo do que todo mundo ganhar igual pelo mesmo trabalho, certo? Então, se você coloca, por exemplo, 3 pessoas na produção, cada pessoa vai ganhar R$ 7,03 pela hora trabalhada. O que muda é a sua capacidade produtiva total, que nesse caso eu tripliquei, porque 3 pessoas trabalhando trabalha 3 vezes mais, certo? Então, a capacidade produtiva total em horas ficou de 384 horas, se fossem 3 pessoas trabalhando. Mas o valor da hora trabalhada não muda. Essa se conserva sempre porque todo mundo vai ganhar igual. Como eu trabalho sozinha, eu vou voltar o meu exemplo aqui para 1. Então, a minha capacidade produtiva total ficou aí 128 horas no mês, ok? Gente, vocês estão entendendo? Por favor, mandem aí nos comentários se tá ficando claro, se não tá, se tem dúvida. Eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? E o meu compromisso aqui é que você entenda e que fique bem claro tudo que a gente está falando, tá bom? Então vamos salvar a nossa planilha, sempre salva, vamos voltar aqui pro início. Nessa aula, a gente entendeu o que são despesas fixas, são aquelas despesas que precisam ser pagas todos os meses, mesmo que você não tenha vendido nada. E são essas despesas que mantêm o seu negócio em funcionamento. A gente viu quais são as despesas fixas mais comuns do negócio. Aluguel, água, luz, internet, e-mail, telefone, celular, domínio de internet. E aí uma série de despesas que você tem que pagar todos os meses. Despesas fixas não precisam necessariamente ter valores fixos. Esses valores podem variar de um mês para outro e elas são consideradas fixas porque elas precisam ser pagas todos os meses. Para despesas que têm valores variáveis por mês, nós vamos ter que calcular um valor médio. O cálculo é bastante simples. Some os valores das contas de determinados meses e divida pela quantidade de meses. O resultado é o valor médio desta conta. Seu total de horas trabalhadas vai determinar a sua capacidade produtiva. Aprendemos que o valor da mão de obra, por sua vez, é calculada considerando somente os dias e as horas dedicadas exclusivamente à produção. Todo o trabalho extra que é realizado para administrar, divulgar, comprar materiais ou entregar seus produtos será pago pelo seu salário fixo. Este salário fixo se chama prolabore. Se você tem um funcionário, esta pessoa também deverá receber um salário fixo, ter carteira assinada, receber férias, 13º e todos os benefícios previstos pela CLT. Se você está nessa situação, converse com um contador. Provisão é um termo que significa reserva. Quando você faz uma provisão financeira, você está fazendo uma reserva para uma despesa que acontecerá no futuro. Provisão de férias é uma reserva feita mês a mês com o intuito de acumular um valor ao longo de 12 meses para que ao final deste período você possa fazer o pagamento de férias para você ou para um funcionário. E como fazer o cálculo de férias? O valor de férias corresponde ao salário mais 1/3. A provisão mensal corresponde à soma desses valores divididos por 12 meses. Provisão de 13º
é uma reserva feita mês a mês com o intuito de acumular um valor ao longo de 12 meses para que ao final desse período você possa fazer um pagamento de 13º salário para um funcionário ou para você. O valor do 13º salário corresponde a um salário a mais no ano. Se você trabalha sozinho, ou seja, se é você mesmo quem produz e também faz o trabalho administrativo, você pode somar os dois valores, prolabore mais mão de obra. Sua capacidade produtiva vai impactar diretamente no quanto você poderá faturar mensalmente. Portanto, analise seus processos e veja onde você pode melhorar a sua produtividade. E na próxima aula, a gente vai falar então sobre o custo do produto, tá? Vou até já mostrar aqui um pouquinho a tela para você ver o que a gente vai falar. A gente vai dar nome para os nossos produtos, a gente vai pensar no custo da matéria-prima para compor aquele item, a gente vai ver aqui quanto a gente vai consumir do material que a gente compra para produzir uma única peça, a gente vai pensar nos custos de embalagem, a gente vai olhar para o tempo que a gente demora para produzir aquela peça e no final da aula a gente vai ter aqui dois valores principais, que é o custo da matéria-prima em embalagem e o custo da mão de obra dedicada à produção daquela peça. Então é uma aula bem legal, eu quero trazer vários exemplos, tá? Para que vocês vejam que o conceito vale para todo mundo, tá? Você só precisa adequar a sua realidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí e até a próxima aula.